Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do nosso podcast Respira Comigo. Eu sou Marcelo Guedert, sou apresentador, anfitrião aqui e estou aqui com o Dr. Diderot Parreira e com a doutora Rayane Oliveira. Fica conosco que esse episódio vai ser sensacional. Bom, é isso. Espero que você tenha assistido todos os episódios, espero que você tenha aprendido tudo que eu aprendi sobre respiração, porque a gente praticamente falou tudo, né? Esgotou bem o assunto, né, doutores? Sim. Esgotou bem, falamos desde criança, a idosos. De mamana caducando. Isso, falamos muito de ronco, falamos muito de apneia, tivemos vários convidados, cardiologistas, né? Terminamos agora os últimos episódios com experiências com pacientes reais que tiveram experiências cirúrgicas, falamos de tratamento cirúrgico, falamos de tratamentos clínicos, né? Sim. Mas hoje o episódio nós vamos aproveitar para conhecer melhor o Dr. Diderot e a doutora Rayane, que foram, né, os mestres que estiveram com a gente nesses episódios todos, ensinando tudo isso para a gente, ensinando tudo que a gente aprendeu sobre respiração. Então, eu queria fazer uma entrevista com vocês, pode ser? Nossa, Vamos lá, conhecer né? melhor vocês aí, saber? Minha primeira pergunta, né, quem quiser responde primeiro, depois a gente inverte, é por que vocês decidiram essa especialização em otorrino? Algum motivo especial? Por que decidiram trabalhar com isso? Com nariz, garganta, boca e etc. Eu decidi pela especialidade de otorrino já foi no 4º ano de faculdade. Bem cedo, nos moldes de hoje, né? O pessoal fica no 6º ano e não sabe o que fazer, né? Isso é o que eu escuto de muito aluno. Mas no 4º ano eu decidi fazer otorrino, né? Até então eu queria cardiologia. Ainda bem que eu fui para otorrino. É, né? Até hoje. Não, porque eu não sei ler letra até hoje, né? Não entendi nada daquelas linhas. E se fosse um cardiologista ali sedentário, né? Ia ser um pouquinho contraditório, né? Entendi. Mas tudo para evitar a fadiga. E aí, no 4º ano eu decidi fazer otorrino porque eu tive inspirações. Eu acho que a gente vai na carreira, na vida, por inspirações também. É um fator importante, né? Uhum. E o meu chefe à época, ele era muito... até hoje, né? É um cara muito expressivo. Eu, na otorrino, devo tudo a ele, né? Foi meu mestre na residência, foi meu orientador de doutorado. Então, eu tenho muita gratidão a ele e aos meus professores lá de São José do Rio Preto, da FAMERP. Foi um mentor, então, né? Foi, Um mentor. Então, bacana, né? Te inspirou para esse caminho, né? Isso. E também, na época, eu tinha muita ziquezera de otorrino, né? Pensei comigo. Se você entende bem, você vai entender seus pacientes. E outra... Não tinha pensado nisso não, mas pode ser uma boa. Pô, legal, né? Na próxima vez que fez te perguntarem, uma resposta bem educada. Eu pensava assim, na pior das hipóteses, se eu tiver cagado mesmo, pelo menos eu vou conseguir me tratar, né? Entendi. Nada romântico. Achei que ele fosse dizer que ele roncava. Não, Isso a gente não sabe, vamos perguntar pra Luíde, né? Às vezes ela fala pra gente. Eu tinha muita infecção de amígdala na época. Sim. Né? E depois não tive mais. Baixa de imunidade de estudante de medicina, né? Perfeito. Mas isso foi que me levou. Aí eu fiquei em São José do Rio Preto, mas 3 anos na residência e depois eu fiz o fellow de crânio-maxilo. Mas assim, o início foi o otorrino, foi gostar de tirar catarro de nariz, igual a Rayane fala, né? Que é o nosso dia a dia. E você, Rayane, como é que você chegou ao otorrino? Cara, não é nada romântico, não tive mentores, né? Na verdade, eu falo que foi uma escolha... Quando eu escolhi, foi uma escolha calculada, né? Hoje eu penso, talvez... Aí eu falo, talvez escolhi errado, né? Brincadeira. Eu adoro otorrino, então, quando eu tava na faculdade, e aí, eu formei na UFT em Palmas, né? No Tocantins, porque eu sou do Pará, então eu sou do norte, então era pertinho da minha casa, acabei passando. Quando eu fui pra lá, uma faculdade nova não tinha mesa de otorrino, não tinha essa cadeira mesmo. Jesus. Cadeira. Não tinha cadeira de otorrino na faculdade, né? Disciplina. Então, a disciplina. Entendi. Então, eu não tive durante a minha formação. Até outros períodos tinham tido algumas aulas, mas assim, como não tinham tantos especialistas no Tocantins em si, não tinha como essas pessoas serem professores da faculdade, né? Entendi. Então,
A gente tinha algumas aulas esporádicas, mas foi bem guiada essa escolha, porque eu sempre gostei muito de criança, né? E difícil escolher pediatria, né? Tem que ter um perfil bem... um pouco diferente. E eu sempre gostei muito de cirurgia. Eu pensei, pô, qual que é a especialidade clínico-cirúrgica que eu posso escolher, que eu posso operar e eu posso tratar criança, né? Então, acabei escolhendo a otorrino. Era uma especialidade muito concorrida. Então, se eu passasse na otorrino e eu desistisse, seria mais fácil passar nas outras, né? Então, foi bem nada romântico essa escolha. Porém, quando eu entrei na residência, né? E aí, o motivo de eu ter me mudado para Brasília foi a residência. Então, acabei me formando no hospital de base. E quando eu entrei na residência, a realidade foi outra, né? Na verdade, você entrar numa residência em um hospital grande, referência em algum centro, por exemplo, referência aqui da região centro-oeste, então aqui no hospital de base, referência para a região do entorno, Goiás, algumas cidades do Mato Grosso, Bahia, então assim, acaba centralizando muita coisa, então eu vi coisas que eu nem imaginaria na minha vida que a otorrino pudesse abordar. Então... Pois essa era minha próxima pergunta, né? Sim. Vocês tomaram a decisão, né? Liderou por causa de uma inspiração, de um mentor, você uma coisa meio calculada, disse, olha, há mercado para isso e combina com quem eu quero cuidar, né? Sim. Mas era o que vocês pensavam mesmo ou chegou lá na frente e não era assim? Essa pergunta é mais para estudante, né? Porque deve ter vários estudantes de medicina que nos assistem, que nos seguem, né? Sim, e aí estão lá decidindo a especialidade e tudo. E aí? Houve decepção? Assim, nunca é 100% na nossa formação. Eu falo isso para meus alunos, né? Eu estava falando ontem com eles à noite isso. Teve uma aula à noite lá sobre educação financeira e os direitos dos recém-formados, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Existem. Podia dar as aulas. O direito né? a trabalhar muito, né? A gente tá gravando esse programa, eu vou falar, dia 18 de outubro, é dia do médico. Sim. Hoje é dia do médico. Isso, né? parabéns. Então, ou seja, parabéns. Mas às vezes não tem muita coisa pra gente comemorar por causa de muitas bizarrices que acontecem dentro da nossa especialidade, da nossa profissão, vamos falar em si. Mas voltando à sua pergunta, a questão de foi o esperado? Todo esse trajeto aí, pelo menos da residência médica, da formação, não foi esperado. Foi muito melhor. Olha que bacana. Foi muito melhor. Pelo menos na minha formação lá, é assim, uma coisa que eu agradeço todo dia. Quando eu estou operando, que seja uma cirurgia das mais realizadas de otorrino ou as mais complexas, eu agradeço quem me formou. Né? Eu saio da cirurgia, eu lá comigo, agradeço meu chefe, agradeço quem me formou, porque assim, a otorrino, isso eu falo no meu primeiro dia de aula lá, né? Porque o povo nem sabe o que é otorrino quando chega no primeiro dia de aula. Eu começo a falar, me fala uma especialidade, vai ter a ver com otorrino. Todas as especialidades têm a ver com otorrino. Todas as especialidades têm uma inter-relação com otorrino. A neurocirurgia, a psiquiatria, a pediatria, a oftalmologia. Então, a ginecologia obstetrícia, a reumatologia. Então, ou seja, todas. Sim. Então, a gente tem inter-relação com essas especialidades. Então, imagina o campo de trabalho que a gente tem. Por exemplo, eu sou otorrino, mas eu não faço as coisas de otorrino, geralmente. Eu falo sempre para a Raiane e meus alunos também. Eu não lido com ouvido. Né? A parte de ouvido é um outro mundo, outro universo. E assim, tá numa cidade grande igual Brasília é um lugar interessante porque a gente tem os especialistas naquela parte. Então, otorrino não é só otorrino, é base de crânio. Não, é engraçado como que eles decidiram, por exemplo, né? Vamos dizer assim, vamos criar nos primórdios da vida, vamos pegar uma especialidade, e eu sei que antigamente era meio junto com otorrino e algumas outras coisas. Vamos pegar ouvido, nariz e laringe, garganta ali, em tudo. E vamos juntar numa só. Porque, cara, pra gente que tá dentro, é um mundo. Não, assim, é muito difícil, e eu acho que existem, não vou falar que é impossível, porque nem sempre nem nunca, né? Mas você conseguir fazer com super habilidade e destreza todas as áreas, porque são áreas muito distintas. E são áreas muito
com minúcias que você tem que pegar, que você tem que se dedicar àquilo mesmo, né? Então, quem faz ouvido faz algumas outras coisas dentro da otorrino, mas não consegue, por exemplo, fazer, sei lá, uma cirurgia plástica muito bem. E vice-versa, né? Não tem como você pegar uma pessoa que faz a parte de plástica facial e vir fazer uma cirurgia otológica. Talvez na residência a gente tenha experiências com todas as áreas, mas no dia a dia, né, nichar é uma coisa... É o mais óbvio e acabam existindo as subespecialidades. Mas assim, pô, de onde eles tiraram, né? Vamos unir essas 3 áreas gigantes e montar numa. Sim, mas você tá feliz com a tua decisão? Sim. Não tá Eu cortei o Diderot, mas assim... Cara, eu falo, e aí assim, lógico, Diderot é professor da faculdade, de vez em quando, em algumas aulas da liga, que eu ajudo ele, a gente faz parte ali, eu falo pros meninos, eu amo otorrino. É uma coisa que... E acho que talvez seja perceptível quando eu tô falando um pouquinho com ele sobre as aulas, porque quando você ama o que você faz, você fala de uma forma... você tem entusiasmo, então você consegue... Eu sou entusiasta da área, então assim... Que legal. Hoje em dia, consigo trabalhar com as minhas criancinhas, então adoro. Crianças, continuo atendendo, então assim, apesar de estar me subespecializando em outra área que eu gosto muito também, mas... Continue, eu acho que é uma coisa que é factível, a gente consegue fazer. Mas o que eu acho mais importante, o que eu falo que... Estava até conversando hoje com uma paciente. A otorrino, ela é muito gratificante porque ela é resolutiva. Então, assim, existem algumas especialidades, e lógico, sem criticar as outras, né? Mas que você precisa investigar tanto o paciente, ser tão invasivo, e chegar no final, não chegar em hipótese nenhuma, porque é uma coisa que a medicina não chegou nesse estágio, ou que a gente não conseguiu diagnosticar, que você para e pensa assim, cara, na otorrino, se a pessoa chega e fala assim, meu ouvido está entupido, e eu não estou escutando isso, e tá deixando ele louco, porque, na verdade, a gente só entende a necessidade da nossa audição quando a gente perde ela, né? Ou de maneira transitória, ou de maneira definitiva. E você lava o ouvido dele, você tira aquilo que talvez para você é tão simples, mas ele sai de lá tão feliz, que eu falo assim, cara, todo paciente é como se fosse uma devolutiva na hora ali. Então, você fica realizado... muito com isso. Lógico, não é toda consulta e não é toda queixa que a gente vai conseguir resolver, né, ali na hora. Às vezes tem gente que vai precisar de cirurgia, mas aí no retorno pós-operatório ele vai estar muito feliz. Então, assim, eu acho que eu adoro, é uma área que hoje em dia eu me sinto muito realizada de ter feito, né? E pelas pessoas que passaram pela minha formação, né? Então, assim... Legal. Agora eu queria que vocês, nessa trajetória de vocês, que vocês lembrassem aí, puxassem pela memória, um fato, uma situação gratificante, em que foi muito gratificante, Sim. né? Vocês trabalham, o que vocês fizeram pelo paciente, uma situação emocionante, né? Pode ser a mesma, pode ter sido gratificante e emocionante. Sim. Uma situação engraçada, né? E Sim. uma estranha, que você não esperava, de jeito nenhum. Maria. Que também pode ser a mesma, também. Pode ser uma situação estranha e engraçada, né? Vai. Né? Você tem mais tempo de carreira? Pode responder essas aí assim, primeiro. né? Já deve ter passado por muita coisa. Fala, Diderot, vamos ver. Eu já esqueci essas coisas, tudo que você Não, falou. Fala uma coisa emocionante. Teve alguma vez que você ficou... se emocionou com um paciente, com o resultado, ou com o que você gratificante. fez por ele, sabe? Com algo que ele... Eu tenho um paciente que, e assim, eu falo que os meus pacientes, eles não têm alta, né? Não sim, tem você alta. já falou em vários episódios, você falou que você casa com o paciente. Eu caso com o paciente. Então, não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas enfim. Alguns me largam. Se o porque paciente casar com você, é bom. Se eles não se divorciarem... Vocês não pediriam o divórcio, é bom, né? Tudo. Mas assim, teve um paciente que eu acho que eu contei isso aqui também, mas não foi dessa óptica. Teve um paciente que a gente operou de cirurgia de avanço maxilomandibular, ou seja, a cirurgia para apneia do sono e tal. Já falamos dessa cirurgia, Sim. explicamos detalhadamente no Isso. episódio, gente. E tivemos relato também Claro, de exatamente. pacientes. E aí, assim, ele foi para cirurgia. Olha a Alexa Siri. aqui, a Siri enchendo o saco. Ele foi para cirurgia, muito tenso. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É um aprendizado, não sei se a Rayane teve isso na residência.
voltando um pouquinho, uma das coisas mais interessantes que a gente tem no otorrino, e isso eu faço com todo paciente hoje em dia, todo paciente, é na hora do centro cirúrgico. Né? Então, isso é uma observação que eu tive e eu falo isso para meus alunos, falo para Mas você faz o quê? Não entendi isso. O paciente está lá, entra numa sala cirúrgica. Você já operou. Sim. Entra numa sala cirúrgica. Ele chega num ambiente que ele está totalmente exposto. Indefeso. Tá lá entregue. Como veio ao mundo. Com uma Exatamente, camisola. Com uma camisola. Às vezes uma cueca de TNT azul. E eu que já operei, você tá deitado, você tem a impressão que tem 50 pessoas Não ali é? na tua volta te vendo. Que Mas toda geralmente hora tem. aparece uma pessoa nova. Mas geralmente você tem. não tá vendo, Puxa tá? seu braço, pega um puxa seu negócio. braço, Tem, joga vai coloca falando, entendeu? Isso. Barulho de umas pinças, parecendo que tá molando faca, Exatamente, né? aí já aparece outra pessoa. Então, Deus. assim, você entrega, você fala, tá bom, vai. Faz. E aí, assim, é uma hora que você está totalmente exposto como paciente, e a única pessoa que você conhece ali dentro é o teu médico, é o teu cirurgião. Sim. Né? Às vezes calha de você estar junto com o anestesista que fez a sua consulta pré-anestésica. Mas o cara que você vai conhecer, e eu espero, né, é o seu cirurgião. Então, uma coisa interessante que eu faço e faço com os pacientes, e eu tenho relatos desses pacientes, muitos pacientes me dão essa devolutiva depois, eu pego a mão do paciente. Às vezes minha mão tá mais gelada que a dele, porque ele tá quentinho ali no aquecedor, né? Mas eu fico lá, seguro na mão dele e o negócio rolando, eu conversando com ele, falando bobagem. Pra variar. Coloco uma música lá, tal, e até ele dormir. Aí depois disso a gente vai começar a fazer as coisas. E não é incomum um paciente depois chegar para mim no pós-operatório, no quarto ou lá na clínica e falar, doutor, muito obrigado por você ter segurado minha mão. Então isso é um aprendizado que fica para justamente a gente humanizar mais um lugar que está ficando cada vez mais humanizado, mas ali uma hora que o paciente está mais exposto. Né? Isso é um ponto. Então, isso me chama bastante atenção dos pacientes. É uma coisa que começou assim, e hoje eu sempre faço isso para o paciente. Né? Um cuidado que a gente tem com o paciente. Conversar com ele, tentar deixar um pouquinho aquele clima menos tenso, né? E às vezes é na bobagem mesmo, né? Outro dia a gente lembra disso, chegamos no centro cirúrgico lá, eu cheguei, estava eu e o anestesista já, e o paciente chega depois, aí eu virei para o anestesista e falei assim, fulano, cara, aquela festa, que hora que você foi embora ontem? Aí o cara já pegou assim, não, eu fui embora umas 3, 4 horas da manhã. E você? Eu falei, cara, eu vim direto. E aí o paciente... Aí a paciente virou, né, já gaiata também, né? Opa, por que vocês me chamaram então para essa festa? Então a gente tenta dar uma quebrada de gelo ali no centro cirúrgico. Essa é uma situação bem interessante que a gente tem. Agora, emocionante foi essa questão do paciente que a gente fez cirurgia esquelética, né, de avanço. Ele lá na UTI, e esse meu paciente, ele sempre vai para a UTI, esses pacientes vão para a UTI para ficar a primeira noite como segurança, né? E na UTI, nessa cirurgia que incha, hoje não incha tanto mais, mas que incha, que te deixa vulnerável, que te deixa... O paciente fica babando, pode babar um certo tempo depois da cirurgia, e ele estava lá, babando, parecendo bolacha traquinas, aquela cara inchada, e virava e falava assim, doutor, essa noite eu sonhei. Muito obrigado. Claro que ele não falou articulando, ele falou, doutor, essa noite, muito obrigado, eu sonhei. Tudo babando. Entendeu? Então isso é muito legal de escutar. Agora, situação engraçada... Todo dia, né? Todo dia tem uma situação engraçada que o dinheiro atender, né, Maria? Tem uma situação engraçada. Engraçada, assim, engraçadíssima. Se ela estiver escutando isso aqui, ela vai entender e vai saber que é ela. Às vezes o paciente acorda um pouquinho alterado da anestesia, né? Mas o que a gente faz e escuta no centro cirúrgico, fica no centro cirúrgico, né? Claro. É igual Las Vegas. Mas aí ela falou assim, acordou, por que eu tô pelada? Por que eu tô pelada? Aí, quem fez isso comigo? Não sei o que lá. Olhou pro anestesista, foi você? Aí o anestesista, não sei o que lá, tal. Ai, foi alguém que fez isso aqui comigo. Mania de perseguição. Dormiu de novo. Graças Deus a Deus. É mais. Gargalhada geral dentro do centro cirúrgico. Aí o pessoal ficou assim, né? Isso já faz uns 10 anos. Aí depois, no quarto, eu fui lá com ela, tudo, na hora da alta. Doutor, foi tudo bem a cirurgia? Foi, tudo bem, tudo ótimo, tudo. Ai, que bom. Que bom, foi bom. Não aconteceu nada, não. A anestesia foi maravilhosa, tudo. Não sangrou.
Ah, que beleza, doutor. Aí eu virei pra ela e falei, só que você falou umas bobagens na hora que você acordou pra equipe inteira. Ela, sério, doutor? Meu Deus, que vergonha! Aí no retorno dela no consultório, ela levou não sei quantas caixas de bombom. Doutor, leva o pessoal do centro cirúrgico. Nossa, meu Mas foi uma Deus. situação engraçada. Ah, legal. E você, Rayane? Então, engraçado não me veio à mente nenhum assim, porque na verdade não tem tantos anos de experiência para ter essas situações engraçadas, né? Na maioria da residência é trágica mesmo, né? Mas da gratificante, eu tava pensando aqui e assim, lógico, foi da residência, não foi uma... Hoje em dia não é uma coisa que eu faço, mas eu apesar de não subespecializar em ouvido, na residência eu achava uma coisa muito gratificante, né? E aí eu pensava assim, e tinha uma cirurgia que eu gostava muito de fazer. E essa cirurgia é... Amígdala. Ah. Não. É estapedotomia. É uma cirurgia, e aí só explicando rapidamente, a gente troca um osso dentro do ouvido, então a gente tá falando do menor osso do nosso corpo humano, por uma prótese. Uhum. Só que assim, tem uma indicação específica, é um tipo de perda, e... Ó, pessoal, a Rayane tá fazendo ouvido, tá? Pode ir lá na clínica, tudo. Ela tá fazendo ouvido. Muito bem. Aí, assim, tem um tipo de perda específica, então o paciente vai por conta de não estar escutando de uma forma tão boa. E quando indicada de uma forma adequada e segundo os critérios, a cirurgia tem uma taxa de sucesso muito boa, né? E aí, só que é uma cirurgia muito delicada. Só que, como a gente usa o microscópio para fazer, e, assim, sem querer puxar um pouco, falar, mas o cirurgião de ouvido, ele tem que ser um cirurgião muito delicado, né? Então, são pinças muito pequenas, então é realmente algo bem... A otologia é o primórdio da otorrino, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tudo veio depois da otologia e os otologistas têm muito orgulho disso. Mas aí, essa paciente que eu tava... eu era R3 da sala. Não, acho que eu era até R2, não era nem R3. Mas, enfim, eu tava participando da cirurgia, eu não tava fazendo, mas assistindo e muito bonito e tal. E aí, a paciente, a gente troca, e lá no hospital de base, a gente faz essa modalidade de cirurgia com anestesia local, né? Certo. E a gente consegue testar na hora se deu certo ou não. Aí você imagina uma cirurgia, é tipo aquelas que os neurocirurgiões fazem, estão operando lá alguma coisa e põe o paciente, por exemplo, para tocar um violão, quando ele é musicista, alguma coisa assim. Então, o paciente está falando com a gente, nesse momento, a gente troca a prótese, e tira o osso, coloca a prótese, reposiciona todas as estruturas. E aí a gente faz um teste que chama teste do sussurro. Certo. Então a gente sussurra algo no ouvido do paciente. Então precisa desligar ar-condicionado, aspirador, um monte de coisa. A sala precisa estar silenciosa. E aí a gente pergunta, por exemplo, nome, idade, coisas que são fáceis, porque apesar de ser com anestesia local, tem um pouco de sedação. Então precisa ser uma pergunta fácil, Simples, né? certo. E aí, no caso dessa paciente, quando a gente fez o teste, ela não conseguia responder, porque ela chorava. Ninguém estava Nossa, entendendo o que estava emocionante. acontecendo. Ela falava assim, cara, eu tô escutando. Assim, aí você Aham, imagina, na hora da cirurgia, você fez, colocou. E aí, ela teve um pós-operatório excelente, foi uma cirurgia muito boa, teve um resultado muito bom. É uma coisa que às vezes a gente fica preocupado no pós-operatório, que é uma cirurgia muito delicada, mas assim, deu super certo. Então, foi muito bom pra equipe, pra gente. Então, assim, tá aprendendo algo que você vai mudar realmente a vida da pessoa. É igual os vídeos, e aí a gente tem contato, às vezes, com as crianças que, por exemplo, tem alguma perda auditiva genética e aí acabam reabilitando, né, que é colocando um aparelho, ou as crianças que são implantadas, né, fazem um implante coclear e colocam e escutam pela primeira vez a voz da mãe. Então, assim, Bem emocionante. quando a gente roda na parte do implante coclear, a gente vê muito isso, porque, assim, imagina, a criança não escuta nada, tá chorando, você põe um aparelho, às vezes, só dele perceber que alguma coisa mudou, e aí tá olhando, porque aí ele olha pra mãe e vê que tá vindo algo de som. É diferente, né? Claro. Então, assim, toda essa área é muito emocionante. E lógico, tem outras coisas dentro das outras áreas da otorrino, mas na minha cabeça acabou vindo essa, né? A otorrino é muito bonita por causa disso, né? A gente lida com... É a especialidade que mais lida com órgãos sensoriais. Verdade. Olfato, paladar,
audição, Uhum. entendeu? Então, ou respiração, seja, né? Equilíbrio. Respiração, que é a base da nossa equilíbrio. vida, Então, ou né? seja, é um estudo muito grande que eu acho que em 3 anos está pouco. Porque a residência são 3 anos. São 3 anos. São 3 anos, mas eu acho que 3 anos está pouco. Enfim. Acho que... As fronteiras são muito grandes. É. Então, tem colega nosso otorrino que só mexe com parte clínica do sono. Uhum, uhum. Tem gente que só mexe com a parte de laringe, de fala. Sim. Né? São os foniatras. São... Laringologistas, coisas. Então, é muito amplo, né? Uhum. Mas você tava... Parece o mais feliz, mais triste, mais não sei o quê. Mais estranho. Mas pensando assim, talvez no triste, você não perguntou triste, mas algo que eu acho que influencia muito, e isso a gente vê muito, e é uma pena ver isso no serviço público, né? Mas às vezes os pacientes chegam num ponto porque não tiveram acesso, né? É uma subespecialidade de uma certa complexidade, então precisa ter em centros terciários. Então, assim, é difícil. E quando chega em estágios que... Por exemplo, né? A cirurgia de cabeça e pescoço é uma sub-área dentro do otorrino. Então, você pode fazer cirurgia de cabeça e pescoço pela cirurgia geral ou pela otorrino. Então, as duas coisas, hoje em dia, podem ser feitas. E existe muito essa coisa, porque cabeça e pescoço tá muito na cara da pessoa, né? Então, tá ali, você vê muito. Então, existem alguns tipos de lesões e tumores que crescem nessas regiões que acabam gerando uma alteração muito importante da pessoa, e você perde um pouco do que é o significado daquela pessoa. Ela perde a individualidade dela. Por exemplo, quando a gente rodava na parte de cirurgia de cabeça e pescoço, em tumores, principalmente relacionados ao tabagismo, né? Carcinomas espinocelulares, que acabavam pegando região de mandíbula, maxila, que, por exemplo, você tinha que tirar toda essa região. Então, assim, tirar isso... A gente viu o pior, né? Tirar quase que a identidade da Sim, pessoa, né? Você olha, às vezes você não reconhece, às vezes, como uma fisionomia de uma pessoa. Desconfigura, né? E isso é muito triste. É muito triste ver que as pessoas chegam porque não têm acesso, ou porque não foram diagnosticadas precocemente, ou porque tinha uma lesãozinha na língua e aí passaram por muitas pessoas. Ah, não, é só uma afta, é só uma afta, é só uma afta. Quando viu... Era um câncer, né? E aí tive que fazer. Mas assim, eu acho que pensando no esquisito, da otorrino tem muito isso. E não tem jeito, por ser uma área de uma especialidade orificial, né? A gente vai ter coisas que acontecem que você não imagina. Por exemplo, corpo estranho. Corpo estranho é qualquer... Me fala, o corpo estranho mais esquisito que você já encontrou. Não tem como Em criança ranquear. é bolinha de gude, assim, né? É bolinha, feijão. espuma, feijão, são sementes, né? Espada, eu já tirei uma espada. Uma espada? Não, Diderot. Espada do quê? De Lego. Espada de Lego. Petitinho. De onde? De dentro do nariz. Do ouvido da criança. Do ouvido da criança. E não tinha furado o tímpano, sério. Jesus amado. Não, mas por exemplo, essa história de um R+, né? Acho que ela não vai se importar de eu contar essa história por ela, né? Mas, por exemplo, um dia a gente recebeu um paciente lá, e esse paciente veio por conta de uma suspeita de um tumor na laringe. E aí ele era um senhor de idade, que era mais acamado, tinha algum certo nível de demência, então não conseguia relatar muito o que ele estava sentindo. Mas tinha uma coisa... Aí eles fizeram uma tomografia, acho que na UPA ou algum lugar, em algum regional. Fizeram uma tomografia e tinha uma coisa muito esquisita na garganta dessa pessoa, né? Ele foi, não, tem que mandar para o otorrino e tal. E aí, como a gente tem os exames endoscópicos, a gente consegue descer até lá embaixo para poder olhar. Porque a tomografia só mostra, tem uma tumoração, corpo, tem alguma coisa ali, tá obstruindo a passagem, às vezes do ar, às vezes da alimentação. Ele não estava conseguindo comer, né? Porque sentia apertar, um certo incômodo mesmo. Ele tinha um raio-x que era meio esquisito, que ninguém entendia o que era. Quando a gente fez a naso, que é o exame que entra com a câmera pelo nariz... Era uma prótese de dente, era uma chapa. Uma chapa. A chapa dele caiu, a dentadura dele caiu, ele engoliu, e ela, na verdade, assim, não chegou a engolir completamente. Ela parou, porque é muito grande, parou em cima da laringe. Então, estava obstruindo esôfago, laringe, então ele justificava os sintomas de não conseguir engolir, não conseguir respirar direito, de estar cansado. E aí, assim, né? A gente consegue tirar, é fácil. Mas eu já, por exemplo, tive que atender paciente que chega as pessoas que
Não sei como é que chama isso, mas as pessoas que estão presas. Detentos. Ele engoliu um maço, um saquinho cheio de cigarro, né? Só que eu acho que ele achou que ele ia tirar muito cedo e aí atrasou, o negócio explodiu lá dentro, só que ficou entalado. Então, quando eu fazia a naso, só via subindo aquele líquido esverdeado que era das trouxinhas do tabaco, né? Que acabou rompendo lá. E assim, ele teve um monte de sintoma colateral, né? Porque você imagina esse tanto de nicotina e todas as substâncias... Sobreviveu, mas como ele estava entalado, a gente teve que mandar pra endoscopia para tirar o saquinho, porque não dava para puxar por cima. Precisava estar sedado, né? Então tirou por baixo. Não, por baixo não, tirou com endoscópio, né? Mas é porque ele tava no esôfago, né? Não tava na parte de cima. Mas, pô, espinha de peixe. Que o pessoal fica entalado, né? Falando isso, cuidado, porque espinha de peixe entala e pode gerar até a necessidade de uma cervicotomia, que é abrir o pescoço para tirar por fora. Porque já tiramos espinho, assim, mais ou menos desse tamanho, uns 5 centímetros, 6 centímetros. Pior. Eu imagino como que a pessoa consegue engolir, né? Comer o peixe com a espinha. Com a espinha inteira. Fome, a espinha... Né? Não. Fome. Mas mastiga, né? Você pode, assim, mastigar. Acho que é... Por exemplo, a gente que é do norte, a gente tem uma facilidade, né? A gente aprende a comer peixe quando a gente nasce. Então, a gente já tem a língua, já vai tirando os espinhos. Mas, pessoal, aqui, coitado, chega a Semana Santa, aí todo mundo vai comer peixe. Uma vez por ano, aí dá nisso. A gente fala que é pescaria, né? Então, junta todo mundo, vamos lá e vamos tirando as espinhas de peixe. E tem de tudo. Piqui, pessoa que morre... Gente, piqui é o negócio mais difícil de tirar, espinho de piqui. Porque ele é muito pequenininho e ele espalha na boca inteira. Então, existem uns métodos muito esquisitos pra gente tirar. Mascar chiclete, raspar com a gás, é difícil. Imagina. Mas é muito... Isso são fatos engraçados dentro da otorrino. Deve ser engraçado. Pessoa que fala que uma infecção de ouvido, eu já tô falando demais. Mas, por exemplo, fazer xixi e botar o xixi no ouvido pra tratar a infecção de ouvido. Já cheguei. Leite materno. Não, alguém já chegou e falou que fez isso. Sim, o meu ouvido está doendo, olhei, estava infeccionado, mas o que aconteceu? Me falaram que colocar xixi trata. Aí ele fez o xixi num copinho, pediu para a esposa colocar. Então, assim, envolvia terceiros. Era um crime, não era assim... Colocou leite de peito, leite materno, né? Enfim, azeite quente com alho. Era só jogar uma cebola e já fazer um mexidão. Manjericão, um negócio ali. Entendeu? Então assim, só piora a situação, né? Chega, mas é engraçado, porque a pessoa tem que estar... Você tem que estar sério escutando isso. Tem que estar sério escutando isso. Você olha ali e fala assim... Sem rir, né? Eu não fico sério, não. Não, depois que fala, você fala assim, não é possível que você fez isso. Porra, é essa? Você mijar na Não, eu só falo assim, pô, isso é comum. Se for mulher, como é que mija? Deita aí. Não, aí é outra coisa. Isso entra em outra coisa, né? Tá bom. Então, pra gente encerrar esse último episódio, uma última pergunta só. Como é que vocês tiveram a ideia desse podcast? Né? Como é que a gente chegou? Como é que surgiu a ideia desse podcast? Uma resposta rápida pra gente encerrar nosso último episódio e agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora. A ideia foi que, assim, particularmente, eu sou uma pessoa um pouquinho longe desse caminho de mídia social, essas coisas, sabe? Mais ou menos. Um Neandertal. E tinha muita questão de paciente perguntando: doutor, não posta isso, não posta aquilo, né? Houve uma alteração na resolução do CFM agora, mas enfim, eu continuo na mesma, com os meus preceitos e com a minha ideia de fazer medicina, né? De exercer a medicina. Mais uma coisa que a gente pensou juntamente contigo, né, foi a gente fazer a ideia de um podcast. E aí a gente veio e falou com o Didi e falamos com a Ari. E eu acho que acaba sendo uma grande utilidade, e a gente espera que seja isso mesmo, para uma orientação do paciente, né, que é aquele nosso objetivo, né, a missão, é orientar o paciente de fonte de informação fidedigna. E que ele tenha acesso em qualquer lugar, no trabalho, no Spotify andando de carro, alguma coisa assim. Que ele pode compartilhar também. Que ele pode compartilhar com a família, né, com as pessoas, principalmente os episódios de ronco, porque isso é muito comum hoje em dia, né? Então, essa foi a toada que a gente imprimiu.
fazer um programa uma temporada de esclarecimento, né? De muita coisa que o pessoal fica vendo e tem... às vezes, assim, cada um cada um cuida do teu rabo, mas enfim, o médico hoje ele está se expondo muito a um senso, às vezes, até de ridículo, para você ter paciente, né? Na verdade, esse cara não quer paciente, esse cara quer cliente, que é diferente pra gente, entendeu? Não quer tratar, né? Quer faturar, ele quer vender. Então, ou seja, nesse mar aí de coisas que estão acontecendo, eu acho que o Respira Comigo foi um barquinho aí que eu acho que começou tá tentando mudar um pouquinho as ideias de muito paciente, inclusive. Eu acho que nesses episódios, a gente gerou conteúdo sério, conteúdo fidedigno, conteúdo todo com base científica, né? E conteúdo que fica lá registrado para que qualquer um possa acessar a qualquer momento, né? Daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, quando quiser, tá lá o conteúdo, né? Pode ser compartilhado. Uma linguagem acessível, né? Uma linguagem acessível, né? E eu acho que... Não, pode falar. Não, eu ia falar que, tipo, foi muito legal, né? Assim, foi algo que a gente conseguiu, além do esclarecimento e cumprir o nosso propósito, mas foi... Eu acho que a gente sempre aprende com habilidades novas, né? Que a gente acaba adquirindo. Foi muito bom compartilhar, ver esse novo formato, né? Foi muito bom ter as pessoas, o feedback, né? De todo mundo. Agradecer a todo mundo que comentou, que deu ideia, deu sugestão de episódios, né? Aos nossos pacientes que conseguiram vir aqui comentar um pouquinho sobre a experiência deles. Foi muito bom. Foi importante ver que a gente tem uma rede de apoio, né? Que a gente consegue aumentar ainda mais o nosso alcance, né? E assim, o objetivo não é fazer propaganda. Sim, não, nunca foi. O nosso objetivo desde o início não é fazer propaganda. Que foi gerar esclarecimento, né? Gerar esclarecimento e sem qualquer tipo de viés, né? Sim. Tanto é que a gente foi meio carreira solo. E junto com isso, junto com a gente tem que agradecer também o Felipe, né? O Dr. Felipe Krier, que esteve aqui na maioria dos episódios conosco. Ele está fora do Brasil hoje, por isso que ele não está aqui encerrando. E a doutora Raíza também. Raíza está no consultório até agora, atendendo. Mas, assim, eles foram fundamentais, né? E isso é o que a Rayane acabou de falar. Foi uma forma da gente desenvolver uma outra habilidade. Né? Uma coisa é você ter... geralmente, a gente não é treinado para isso, né? A gente tem certo medo de câmera, de tudo. E no decorrer dos episódios, né? E você também ajudando a gente, foi uma forma muito interessante da gente fazer algo diferente e que eu acho que vai servir de história e de aprendizado aí para quem ficar assistindo a gente. No episódio final, o Diderot aprendeu que a gente fala primeiro na frente do microfone, não em cima. Então, assim, foi de grande aprendizado. Aprendizado. Agradecer também a todo o apoio e profissionalismo do Didi e do Ari, aqui da All Streaming, fantásticos, né? A gente super recomenda, né? Que se conhecem muito e tem uma estrutura técnica e muito excelente aqui, física também, né? Então, e você que está nos assistindo, que assistiu nossos episódios, muito obrigado por ter nos acompanhado e continue compartilhando o nosso conteúdo, né? A gente vai continuar publicando shorts dos episódios, continue nos seguindo, se quiser também fazer comentários, nós vamos continuar respondendo e estamos juntos aí nessa geração de conteúdo sério aí sobre respiração. Isso mesmo, e aí a gente tem a notícia, né? Uma certa novidade pra gente, que a gente vai fazer uma nova temporada, mas de um outro assunto. A gente vai entrar, como o foco dessa temporada foi aprender um pouquinho sobre respiração, as patologias, ou seja, as doenças e o tratamento. A próxima temporada a gente vai fazer sobre a parte de cirurgias estéticas. Muito como bacana. um todo. Muito interessante. Entendeu? E a gente vai ter um olhar sobre a forma ética da gente falar, de explicar isso para o paciente. E vamos ter vários profissionais aqui ajudando a gente, né? Dermatologistas, cirurgiões plásticos, endocrinologistas, para justamente a gente continuar no ritmo de melhorar a qualidade de vida, que é o que a gente quer. Todos nós queremos. Então é isso. Muito obrigado, doutor Diderot. Muito obrigado, doutora Rayane, por essa oportunidade Marcelo, de também estar aqui com vocês. Você foi um cara fantástico legal, aí com a gente. Prazer. E espero que em breve comecemos nossa
outra temporada. Vamos dar uma pausa aí pra gente bom? organizar um pouquinho Final as do coisas, ano, final né? do ano. Isso aí, tá Mas é isso aí. Isso aí. E é isso. Muito obrigado, principalmente a quem nos assistiu e quem está com a gente aí. Então é isso, para terminar. Respira comigo. Respira comigo.